E aí, gente, será que a psicoterapia é uma coisa que realmente funciona? Você já ouviu alguém falando que acha que terapia é uma coisa pra gente fraca, que não consegue se resolver sozinha? Ou talvez, né, associou a psicoterapia com algo só para pacientes muito graves e que talvez seja uma coisa desnecessária para o resto da população? Acho que a gente ainda escuta muito disso, né? E é interessante porque quando a gente vai buscar referências de pesquisas da neurociência em relação a isso, a gente tem uma resposta unânime. A psicoterapia altera as estruturas cerebrais e altera inclusive as nossas sinapses, as nossas conexões, possibilitando novas formas, principalmente nas estruturas de memória e aprendizado. Então, o que a gente tem aí, o que eu queria trazer para vocês a respeito disso? Algumas pesquisas aí, principalmente na Holanda, né, na Universidade de Amsterdã, no Japão, na Alemanha e na USP, trouxeram para nós justamente um resultado comum. A psicoterapia é capaz de aumentar as nossas funções executivas. O que seria isso? As funções executivas são funções mais elaboradas, né, que estão na parte frontal do cérebro, e justamente elas são amadurecidas na vida, terminam de amadurecer na vida adulta, né? E elas estão simplesmente, elas são responsáveis por orquestrar o nosso cérebro para fazer com que ele funcione melhor no sentido de se adaptar melhor ao meio. Então, são funções que têm a ver com controle inibitório, que é isso, a nossa capacidade de conter impulsos, a nossa capacidade de pensar melhor sobre as coisas, a nossa capacidade de pensar sobre o próprio pensamento, de se autoanalisar, de justamente conseguir raciocinar com mais clareza e elencar prioridades. Então, tudo isso é responsabilidade dessa parte frontal do cérebro de conseguir correlacionar o resto do cérebro a seu favor. E o que a gente tem aí em contrapartida? A psicoterapia, ela aumenta a atividade nessa área e justamente diminui a atividade na área de respostas automáticas do sistema límbico, principalmente hipocampo e amígdala. Isso faz com que a gente consiga ter respostas menos automáticas e ganhar o nosso direito de escolha para muitas coisas também. A gente consegue parar para pensar antes de agir. A gente consegue parar para pensar o que é melhor para a gente. A gente consegue reformular nossas crenças sobre velhos traumas, sobre velhas questões que nos abalaram, porque a gente reedita memórias que ficaram marcadas no hipocampo como algo que a gente não conseguiu concluir. E justamente é o que nos fala na psicologia corporal, né, principalmente na biodinâmica, a psicoterapia ela tem o objetivo de fazer a gente terminar as curvas daquilo que ficou mal resolvido. E aí a gente tem um espaço seguro para poder trabalhar e olhar para aquilo de um outro jeito. E justamente, né, quando a gente pode fazer isso de um jeito seguro e confiando em quem a gente se tornou, a gente consegue olhar para esse passado e dar um novo nome para ele. Eu me lembro que quando eu estava na pós de neuropsicologia, teve uma das primeiras aulas que eu tive que era sobre memória, e aí eu lembro que eu fiz uma pergunta para o professor, do tipo, como funciona a nossa memória da memória? E eu lembro que ele disse, como assim? Né? E a grande questão que eu tinha era, como funciona o jeito que a gente lembra de uma coisa? Porque isso talvez altere a memória original. Né? Quando a gente lembra do passado, a gente está trazendo um novo dado para aquilo, conforme o nosso ponto de vista de hoje. O nosso referencial de percepção de hoje, a partir de quem a gente faz com que a gente altere aquilo que a gente viveu antes, porque a gente vai olhar sobre um novo ponto de vista. Né? Muitas vezes na terapia a gente pode olhar para os nossos pais, para os nossos colegas de infância, para situações que a gente viveu, né, de um ponto de vista não da criança indefesa, mas do adulto que já se entende um pouco mais, que já conhece um pouco mais de si. E a partir disso é onde a gente transforma aquela memória para a gente poder olhar para ela talvez com outro viés. E é isso que faz a terapia funcionar. E foi isso que o professor me respondeu. Quando a gente começou a discutir um pouco a respeito disso, ele olhou para mim e disse, Daphne, o que você está falando é justamente
o objetivo da psicoterapia. É isso que possibilita a psicoterapia fazer efeito, porque é no momento que a gente consegue lembrar das nossas memórias que a gente consegue trazer um novo olhar para elas, né? Então, é desse lugar que a gente vê a importância de, às vezes, a gente pedir ajuda, de a gente estabelecer um vínculo, né, com alguém que está disponível ali, que estudou para estar ali e que pode nos ajudar, né, a olhar para a nossa vida com uma leveza maior, com uma estratégia melhor de sobrevivência. Às vezes, escolher uma nova estratégia a partir disso que a gente escolheu diferente antes e talvez não deu tanto certo, né? E justamente, assim, é interessante porque, inclusive, essas pesquisas que tem sobre o mundo, no mundo sobre tudo isso, né? Elas nos dizem, inclusive, que não importa a linha teórica, que não é só a psicoterapia que faz isso, mas o vínculo que faz. E eu costumo dizer no consultório, né? E agora online, o nosso maior instrumento não necessariamente é a técnica, mas é o estar atento com consciência para ouvir aquele outro que está diante de você. E é isso que as pesquisas nos trazem, justamente. A psicoterapia faz efeito porque ela dá espaço para o vínculo, ela dá espaço para existir uma escuta que cria esse lugar virtual, né? Ou nem tão virtual assim, mas um lugar real de encontro. E é o encontro que cura. Porque é ele que possibilita a gente olhar para as nossas reações de sobrevivência e entender que a gente sobreviveu. E justamente, né, o Peter Levine fala pra gente que a autoestima é a nossa certeza sobre a capacidade de ter sobrevivido, né? É a consciência da sobrevivência. Então, o quanto a gente olhar para nossa história, encarar ela e dizer, cara, olha só como eu fui forte, né? Olha, tem alguém fazendo esse espelho para mim, me mostrando tudo isso. E aí a gente pode celebrar a nossa sobrevivência diante de tudo que a gente já passou e ver o quanto a gente pode ser mais, né? Então, fica aí para compartilhar um pouquinho com vocês por que a psicoterapia funciona. Resumindo, é porque ela ajuda a gente a desenvolver melhor as nossas funções executivas, para que a gente possa se adaptar cada vez melhor, se relacionar cada vez melhor e ter estratégias melhores de funcionamento na vida, de uma maneira cognitiva. Então não é, né, historinha para boi dormir, isso daí não. É verdade. E os exames de neuroimagem nos comprovam tudo isso. Um beijo para vocês e até!